contigo. Amém? Então é importante que você esteja desarmado, esteja com o seu coração aberto. Glória a Deus. E você que pode ficar de pé, por favor, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. E abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Em hebraico é Sefer Divrei Hayamim Hameshim Ve Arba. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 18. Versículos 18 ao versículo 21, nós iremos ler. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 18, a seguir diz assim: Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias encontrou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós. Portanto, nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Querido Deus, nós te adoramos e te glorificamos e nos rendemos diante da tua palavra e pedimos ao Senhor que venha falar conosco. Traga à luz o entendimento de cada um da tua palavra pelo teu Espírito. Visita, Senhor, e opera para a glória do teu nome. Manifesta, Deus, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, nós confiamos em ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te glorificamos. Bendito seja o teu nome para sempre. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto em que narra a história onde o rei Josias ordenou que fizesse uma limpeza no templo que já estava fechado por dezenas de anos. Todo o período do rei Manassés, do rei Amon, o templo esteve fechado, totalmente fechado, sem culto a Deus, largado às traças, abandonados, ninguém mais ia àquele lugar cultuar ao Senhor. Os sacerdotes estavam espalhados e a casa de Deus estava abandonada. Nós lemos um texto em que, naquele período em que os sacerdotes estavam empenhados na limpeza do templo, eles encontraram a Bíblia, eles encontraram as Sagradas Escrituras no meio do lixo atrás do altar. E eles pegaram aquele livro e começaram a ler aquele livro, ficaram espantados com o que eles estavam lendo e levaram perante o rei e leram perante o rei. E a Bíblia diz então que o rei disse: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em todo o Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós. Portanto, nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito neste livro. Então observe a reação do rei Josias
quando teve acesso às Sagradas Escrituras, quando leu o livro sagrado. A reação dele foi de tal maneira que foi muito marcante. O cronista escreve aqui a forma impactante em que o rei ficou. Ele ficou impactado ao ouvir o que estava escrito naquele livro. Porque até então nós entendemos que ele não estava sabendo e não tinha conhecimento. Olhe para mim aqui. Uma coisa é você não ter conhecimento da palavra. Outra coisa muito diferente é você conhecer a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, cai sobre os nossos ombros, o meu e o seu, os nossos ombros, uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa que o rei Josias sentiu o peso dessa responsabilidade, sendo ele o soberano de Israel, o rei de Israel. Então ele sentiu na pele a grandiosa responsabilidade que caiu sobre ele no momento em que as Sagradas Escrituras foram lidas perante o rei. É interessante que o texto apresenta a vida de um personagem. Eu vou pregar um sermão biográfico. Então o texto apresenta um personagem que foi comparado ao rei Davi. Todo mundo já ouviu falar do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eis aqui um homem que o cronista comparou ao rei Davi, o rei Josias. O cronista comparou ele ao maior rei de Israel, que foi o rei Davi. A sua comparação está relacionada à devoção que ele demonstrava, ou que destacava, ou que se destacou em todas as etapas de sua vida. Preste atenção aqui. Todas as etapas da vida do rei Josias se destacou a sua devoção ao Deus eterno. Sendo que seu pai, o rei Amon, que tinha 22 anos de idade, começou a reinar e reinou apenas 2 anos de idade, fazendo tudo o que era mal aos olhos do Senhor, diz o texto, assim como o rei Manassés, pai do rei Amon, avô de Josias, também fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e no final da sua vida ele se arrependeu. Preguei isso na quarta-feira passada. O rei Amon, pai do rei Josias, o sujeito aqui do texto, morreu muito jovem, aos 24 anos de idade, porque ele reinou apenas 2 anos. Os seus próprios oficiais o assassinaram, e o povo de Jerusalém matou todos os assassinos do rei Amon, e elegeram o seu filho Josias rei sobre Israel, com apenas 8 anos de idade. Quantos anos Josias tinha? 8 anos de idade. Então o rei soberano, o rei Josias, tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Uma criança em um ambiente que existia muitos altares a deuses estranhos. Preste atenção aqui em mim. Uma criança com 8 anos de idade é proclamado rei de Israel, de uma nação poderosa, com apenas 8 anos de idade, no meio de um ambiente cheio de altares, de idolatrias, de muitos cultos ou tipos de cultos pagãos. Ele começou a buscar ao Deus dos céus. Algo de especial tinha naquela criança. Presta atenção. 8 anos de idade tinha o rei Josias quando começou a reinar. O ambiente em que ele estava era de idolatria. E durante muitos anos Israel havia se corrompido na idolatria. Eu quero que você entenda que esse rei viveu nas vésperas
do cativeiro em Babilônia, cujo que eu preguei na quarta-feira passada. E nós observamos que a expressão na vida daquela criança era de alguém tomado pelo temor a Deus. O tema da mensagem é tomado pelo temor a Deus. Diga comigo, tomado pelo temor. Guarde aí no seu coração esse tema. A expressão de vida do rei Josias era de alguém tomado pelo temor a Deus. E perceba que, quando ele tinha 16 anos de idade, o episódio que nós lemos, que ele mandou fazer a reforma no templo, ou seja, 8 anos depois que ele começou a reinar, ele era adolescente, tinha 16 anos de idade, ele mandou fazer uma reforma no templo, e alguém lê o livro e ele fica espantado e é tomado pelo temor a Deus. Eu quero que você entenda que o temor a Deus que existia na vida do rei Josias não começou aos 16 anos de idade. Observe o que diz o texto no capítulo 34, versículo 1 e 2. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O que nós observamos aqui? Que o rei Josias, ainda quando criança, o temor de Deus estava sobre a vida dele. Amém? Porque Deus trabalha na vida das crianças. Quantos acreditam assim? Diga amém, pelo amor de Deus. Deus trabalha na vida das crianças. E nós observamos aqui uma criança com 8 anos de idade, que é colocado como soberano, como rei, que podia tomar decisões sérias, ou melhor, tomava decisões sérias, e ele decide servir a Deus, adorar a Deus e temer ao Deus dos céus. Então ele, desde a sua criancice, já temia ao Criador. E é por isso que o cronista compara ele ao rei Davi, porque o temor a Deus fazia parte de sua vida, e isso era, olha aqui para mim, visível a todos. O temor a Deus na vida de Josias, do rei Josias, era visível a todos. É justamente isso que o Senhor espera observar e encontrar em mim e em você. Um temor a Deus visível a todas as pessoas que me cercam. Deus espera que em cada um de nós ocorra ou aconteça um comportamento que o temor a Deus chegue a borbulhar, de maneira que as pessoas olhem para você, olhem para mim e encontrem em nós o temor ao Deus dos céus. Porque alguém que tem uma vida pautada no temor a Deus é alguém que faz a diferença no meio de uma sociedade como nós estamos vivendo, uma sociedade extremamente corrompida. Então é necessário que o temor a Deus seja visível, seja de forma que as pessoas observem para nós e visualizem o temor de Deus que há em cada um de nós. O que é temor, pastor Luciano? É o sentimento profundo de respeito e de reverência a Deus e às coisas de Deus. Sabe o que é que Deus espera de nós? Deus espera de mim e de você que as pessoas olhem em nós e encontrem um temor profundo, um sentimento profundo de respeito, de reverência a Deus e às coisas de Deus. Aleluia. Porque quando o Senhor encontra esse sentimento profundo em nossas vidas de respeito e reverência ao Deus eterno e às coisas de Deus, isso significa que o temor a Deus encontra-se vivo e ativo na sua vida. Glórias ao nome do Senhor.
Do contrário, você pode observar, quando essas coisas deixarem de existir na sua vida, significa que o temor a Deus deixou de existir na sua vida. Quando você começar a viver uma vida que você não consegue mais respeitar e reverenciar a Deus e as coisas de Deus, significa que você perdeu o temor. E não é muito difícil de nós chegarmos em algumas conclusões nos dias em que nós estamos vivendo. Mas glória a Deus por sua vida, você que tem se esforçado, você que tem buscado ao Senhor todos os dias, você que tem pagado um preço, você que tem se sacrificado para poder expor o temor a Deus que habita dentro de você. Aleluia! Porque se nós não nos esforçarmos para expor o temor a Deus que habita dentro de nós, isso de fato significa que não há temor aí. O temor só irá existir quando nós tivermos um sentimento profundo de reverência e de respeito a Deus e às coisas de Deus. Preste atenção aqui, a Deus e as coisas de Deus, porque o rei Josias, que é a referência no texto bíblico, ele não expressava o seu temor apenas a Deus. A Bíblia diz que ele, quando leram a palavra de Deus, isso é uma referência às coisas de Deus. Está comigo? Diga amém. Quando ele ouviu a leitura da palavra de Deus, ao invés de ele se ofender, o que aconteceu com ele? Ele se encheu de temor. Quando ele observou o templo abandonado, com as portas fechadas, entregue aos lixos, o que Josias fez? Ele mandou que limpasse, que organizasse, que reparasse as brechas e que restabelecessem o culto a Deus. Então nós observamos na vida daquele homem, desde criança, desde a sua criancice, um profundo sentimento de respeito e reverência a Deus e às coisas de Deus. Aleluia. Glórias ao nome bendito do Senhor. Eu quero fazer vocês pensarem nesta noite, porque algumas pessoas são pseudos crentes, né? Que eles demonstram um temor a Deus, mas com as coisas de Deus eles tratam de qualquer maneira, fazem de qualquer maneira, e Deus não se agrada com essas coisas. Deus procura os corações em que há o temor, para que ele possa realizar os seus propósitos. Escute aqui, se não houver temor, não tem como os propósitos do Senhor serem estabelecidos a tempo de serem bem-sucedidos. Eu vou repetir de novo, você não entendeu. Se não houver temor, os propósitos do Senhor não serão estabelecidos em sua vida a tempo de serem bem-sucedidos. Porque a tempo de serem bem-sucedidos, tem um monte de pessoas aí, a maioria delas, eu posso arriscar aqui sem medo nenhum, que os propósitos de Deus não estão sendo bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque não houve cuidado, não está havendo cuidado, não está havendo dedicação, não houve dedicação, não, porque nós priorizamos muitas coisas e passamos a priorizar muitas coisas. E o temor, na verdade, é um temor a Deus e as coisas de Deus não. E nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que o temor deve se estender a Deus e as coisas de Deus. Amém, queridos? Aquele homem, desde a sua meninice, ele é tomado pelo temor a Deus. Então a vida do rei Josias, podemos descrever a vida daquele homem de temor a Deus, tomado pelo temor a Deus. Escute uma coisa aqui. Se nós perdermos o temor a Deus, isso significa que nós perdemos ou perderemos a essência de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. O versículo 3 a 5 do capítulo 34 do segundo livro de Crônica
demonstra o temor a Deus na vida de Josias quando ele era adolescente. O texto diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, 8º ano, ele iniciou com 8 e agora mais 8, 16 anos. Sendo ainda moço, aos 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos bosques, das imagens de esculturas e de fundição, e derrubaram perante ele os altares a Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de esculturas e de fundição, que quebrou, reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. Glória a Deus. Como isso é profundo, como isso traz detalhes. O texto diz que ele purificou Judá e Jerusalém. Ele reuniu uma jornada que durou muitos dias, caminhando por todo o seu reino, buscando onde havia um altar, onde havia um templo pagão, onde havia um altar pagão, onde havia um altar de sacrifícios a deuses estranhos, e ele pessoalmente, o texto diz que perante ele foi reduzido a pó todos aqueles altares, aquelas imagens de esculturas, aqueles templos pagãos. Presta atenção aqui, olhe para mim. O temor de Josias era com Deus e com tudo que era de Deus. Você está comigo? Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. Porque não adianta um temor a Deus e uma falta de reverência às coisas de Deus. Nós precisamos criar em nós uma reverência, um profundo respeito às coisas que são de Deus. Aleluia. A igreja nunca foi a minha casa e nem a sua, é a casa do Senhor, é a casa do Eterno, e para isso nós devemos, como escreveu Salomão no capítulo 5 do livro de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, e inclina-te para ouvir, para que você não ofereça sacrifício de tolo. Bendito seja Deus para sempre. Aos 16 anos de idade, nós observamos um jovem, um adolescente, tomado pelo temor a Deus. Ele não apenas ordenou que os altares fossem destruídos, não, ele pessoalmente fiscalizou a destruição daqueles altares. Josias fez questão de ir lá naquele altar que tinha em tal lugar, vamos lá, e ele fez questão de ser testemunha ocular da destruição de cada um dos altares. Agora presta atenção aqui para mim, a expressão do rei perante aquela jornada e a destruição daquelas imagens de escultura e daqueles altares aos deuses pagãos. As pessoas olhavam para o rei Josias e via nele, ele tomado pelo temor a Deus, porque tudo o que ele estava fazendo é porque Deus para ele era maior do que todas as coisas, é porque Deus para ele era mais importante do que todas as coisas, é porque Deus para ele significava mais que tudo na sua vida, é porque Deus para ele era muito mais importante do que a cadeira do rei de Israel. Aleluia. Por isso que Josias, tomado pelo temor a Deus, estava ali testemunha ocular de toda aquela destruição, para a honra e para a glória do nome bendito do Senhor. Levante a sua mão e glorifique a Deus se você está entendendo a dimensão desta mensagem. Ele purificou Judá e Jerusalém. É uma expressão dizendo assim, que todo o seu reino houve uma mudança total. Olha aqui para mim, pasme. Ele era um adolescente de 16 anos. Alguém não dá nada para um adolescente.
Um adolescente cheio de Deus e de temor a Deus é alguém que pode fazer a diferença. Aleluia. Dezenas de anos o templo fechado, e de repente surge um homem comparado ao rei Davi, que fez toda a diferença. Aleluia. Cheio, tomado pelo temor a Deus. Último ponto. O temor de rasgar as suas vestes. Olha o que o texto diz, capítulo 34, versículo 19. Sucedeu, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O gesto que teve o maior significado na vida do rei Josias foi justamente esse episódio, dele rasgar as suas vestes, quando ouviu a palavra, quando ouviu a leitura da palavra. Presta atenção, olha aqui para mim. O cronista leu a palavra. O cronista não disse para ele assim: olha, assim diz o Senhor para você, e isso e aquilo. Não. O cronista apenas leu a palavra. Aleluia. E ele foi tomado pelo temor a Deus, que já existia dentro deles. O que a maioria das pessoas fazem hoje quando ouvem a palavra? São tomados pelo temor a Deus? São tomados por uma reverência? São cheios de temor e reverência? Meu Deus, quem dera fosse assim, né? Quem dera fosse assim. O gesto de maior significado não foi dele ter ido destruir os altares e ser testemunha ocular. Não. O gesto de maior significado na vida do rei Josias foi dele rasgar as suas vestes quando ouviu a leitura da palavra. Eu quero que você entenda que rasgar as vestes para mim e para você talvez não signifique nada, mas para um judeu significa muita coisa. Rasgar as vestes para um judeu significa um sinal de luto, significa um sinal de que a pessoa se encontra extremamente triste com aquela situação e escandalizada e arrependida com aquela situação. O rei Josias rasgou a veste, e tem uma forma de rasgar a vestes que o judeu, tão somente o judeu, por isso que é o povo diferente da terra. Rasgar a veste é rasgar aqui, ó, de cima para baixo, para que o coração fique exposto. Isso significa, na cultura judaica, que você está expondo o seu coração e dizendo assim que você está muito triste diante de Deus por aquela situação. Então, o que acontece ali? Ele rasga a sua roupa de alto a baixo, deixando exposto o seu coração para que todos vejam o seu coração exposto por algo que não deveria estar acontecendo. E esse ato de rasgar a sua veste, ele aparece nas Sagradas Escrituras, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Diz o texto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa Deus rasgando a sua veste, expondo o seu coração, e muito triste com aquilo que estava acontecendo, de maneira que ele teve que sacrificar o seu próprio filho. Aleluia. Então rasgar a veste para um judeu não é por nada, não é por uma coisa pequena. Foi o maior ato de temor a Deus que o rei Josias cometeu durante a sua vida. Foi rasgar as suas vestes quando ele ouviu a leitura da palavra. Agora, o que é mais interessante ainda, e fica ainda mais interessante no capítulo 34, no versículo 22, veja bem aqui. Depois de rasgar as suas vestes, o rei diz assim:
corram imediatamente e consultem o Senhor por mim, por Judá e por Jerusalém, porque o Deus eterno está irado conosco, com as vestes rasgadas, com o seu peito de fora. Não é para ficar nu, é só para o peito aparecer, o coração ficar exposto. E ele ali com o seu coração exposto, ele diz assim: corram imediatamente e consultem ao Deus do céu por mim e por Israel. E diz o texto no capítulo 34, versículo 22, que eles foram consultar ao Senhor a uma profetisa, a profeta Hulda, em hebraico Hulda, no português Hulda, né? Então o texto diz que ele foi procurar ouvir Deus através de uma mulher, de uma profetisa. Eu sei que quase nunca se falam, né? Tem algumas pessoas até que se ofendem. Tem algumas pessoas que, se uma mulher subir para pregar, para pegar o microfone, meu Deus, é uma coisa horrível. Nós observamos um homem tomado pelo temor a Deus, que mandou consultar a quem? Uma profetisa, uma mulher, a profetisa Hulda. Ela viveu e profetizou durante o período de Jeremias e Sofonias. Por que não procuraram Jeremias e Sofonias? Por que procuraram uma mulher? Se fosse nos dias de hoje, como assim? Nos dias dos judeus, procurar uma mulher profeta, uma profetisa, para ouvir os conselhos do Eterno. Assim o rei Josias fez. E a Bíblia diz que conforme aquela mulher falou, assim fez o rei de Israel. Eu quero que você entenda que existe em Israel até hoje, existe umas escadarias que restou, um pouco das escadarias que restou do primeiro templo de Jerusalém, e o nome daquelas escadarias chama Hulda, em homenagem àquela profetisa. É até hoje. Se você for em Israel hoje, você vai encontrar aqueles pouquinho do que restou de alguns degraus do primeiro templo, e o nome daquela escadaria é Hulda, porque era ali que aquela mulher falava a Torá, pregava a palavra, era ali que ela profetizava perante o povo, e ela tinha uma grande influência no meio do povo de Deus. Aleluia. Bendito seja o Eterno. É só para você entender que Deus usa mulheres, e de uma forma especial, e não é de hoje. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Não é de hoje. Nós lemos um texto que tem mais ou menos 3.000 anos atrás, e Deus está usando uma mulher. Aleluia. O rei não procurou Jeremias e nem Sofonias, que estava ali perto. O rei foi ouvir a profetisa Hulda. O homem cheio, tomado pelo temor a Deus, ele buscou os conselhos do Senhor através de uma profetisa, de uma mulher. Fique de pé, por favor. O rei foi tomado pelo temor a Deus em todas as etapas de sua vida, construindo um vínculo de arrependimento e comunhão com o Eterno. Preste atenção aqui. Quando é que nós iremos construir um vínculo de relacionamento com Deus? O que você está esperando para iniciar isso? O que será que nós estamos esperando para iniciar um vínculo de relacionamento sério com Deus? Um relacionamento com Deus baseado no temor a Deus e as coisas de Deus. Porque se você valorizar apenas Deus, você não vai conseguir atingir os objetivos nas coisas de Deus. Porque para que eu possa atingir os objetivos de Deus, eu preciso valorizar
as coisas de Deus. Aleluia. Porque através das coisas de Deus é que o Senhor irá se manifestar a mim e a você. É através das coisas de Deus que o Senhor irá proporcionar o retorno. Olhe para mim aqui, o retorno, segundo a tua fé, segundo a tua confiança, segundo o teu empenho, segundo a tua dedicação. Bendito seja o Senhor para sempre. Feche os teus olhos, Deus eterno. Nos ensine, Senhor, a servir com temor a Ti. Nos ajude, Espírito de Deus, e fortaleça-nos a cada dia, para que possamos nos render ao Senhor todos os dias, para que as pessoas ao nosso redor possam contemplar o temor do Senhor em nossas vidas, Pai, de uma forma gloriosa. Abençoa a tua igreja, dispensa, Senhor, para o teu povo a graça pelo teu Espírito Santo. Eleva-nos na tua presença, Espírito de Deus, para que possamos te servir, para que possamos fazer a tua vontade, e o temor ao Senhor e as coisas do Senhor possam estar visíveis em cada um de nós, para a glória do teu nome. Aleluia. O Senhor preparou uma recompensa para você. Aleluia. Deus está preparando algo especial para você. Se entregue a Ele, se renda a Ele, se coloque diante da presença dEle, porque grandes coisas o Senhor fará por sua vida. E olhe para mim aqui, somente Deus conhece corações. Não adianta você e eu olhar para alguém e querer descrever, porque nós somos incapazes. Deus anda por lugares que é impossível eu e você andarmos. Deus atinge lugares e dimensões que é impossível para mim e para você atingir. Aleluia. Quem sabe na sua adolescência muitas pessoas olhavam para o rei Josias, assim como na sua criancice, e não dava nada por ele. E o cronista inspirado por Deus escreve, dando detalhes da vida de um homem tomado pelo temor a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Permaneça conosco, permaneça nesta casa.